Olá, olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É um momento muito delicado no qual a gente está passando, onde as nossas aulas já estão sendo retomadas através de videoaulas. Eu espero que vocês tenham compreensão. É um momento que todos nós precisamos nos prevenir, tomar todas as medidas necessárias, evitar aglomerações, evitar sair de casa, manter a higienização. Então, o distanciamento, o isolamento social, ele é muito importante. Eu sei que às vezes a gente quer sair, passear, ir ao shopping aos finais de semana, curtir, ver outras pessoas. Mas é uma medida que, se todo mundo fizer a sua parte, né? Se todo mundo, cada um, nós vamos conseguir sair dessa mais rápido. Porque é para um bem coletivo, é para a nossa saúde, né? Um bem-estar coletivo. Então, eu gostaria de dizer para vocês que, através das nossas videoaulas, uma coisa importante que vocês vão poder estar fazendo esses vídeos vão estar gravados. Então, vocês podem pausar, retomar o vídeo, não tem nenhum problema. Eu vou seguir a própria sequência do livro de vocês, tá? Então, assim, voltando àquele assunto, eu espero que vocês estejam se cuidando, mantendo a higienização também, porque cada um fazendo a nossa parte, todo mundo vai sair dessa mais rápido. A gente vai voltar para os nossos encontros presenciais, porque por enquanto a aula está sendo domiciliar, né? Vocês aí, eu aqui. Tente aproveitar ao máximo, porque a gente tem que tirar os pontos positivos, né? Também, das situações difíceis. E então é um desafio para você assistir esse vídeo e continuar assistindo as próximas aulas, tá ok? Então, por favor, não fiquem deixando para pegar o vídeo muito tempo depois ou na parte da noite, porque todos os professores também seguem um cronograma. Eles estão disponibilizando vídeos para vocês seguirem, né, toda uma organização. Se vocês deixarem acumular videoaulas, com certeza vocês não vão ter um bom aproveitamento de estudo, tá? Então, o que é necessário, eu sei que pelo menos, né, nessa fase vocês não precisam se arrumar, tomar banho, se deslocar da sua casa até a escola. Isso é um lado bom que vocês podem fazer da casa de vocês, fazer o próprio planejamento de estudo de vocês, tá bom? Então, assim, esse tema é a cadeia alimentar. Ele está na página 54. A gente está retomando de quando a gente tinha nos encontrado, né, presencialmente. E eu já havia explicado, né, dado uma introdução sobre cadeia alimentar, mas eu tô aqui para reforçar, né, com esse tema, para fixar mais na cabecinha de vocês, porque é um tema muito importante. Então vai ficar aqui nessa videoaula que eu preparei para vocês, esses slides com muito carinho no PowerPoint, com todos os tópicos importantes para um bom aproveitamento, né, para vocês terem uma boa qualidade aí de estudo. Tá seguindo toda a sequência do livro de vocês, não se preocupe. Quem quiser acompanhar com o livro, pode acompanhar. Quem não quiser, não tiver o livro perto, não tem problema, tá bom? Isso aí é mais para vocês facilitar o estudo de vocês. Então, cadeia alimentar, eu amo esse tema. Vamos lá. Obtendo a energia. De onde obtemos a energia que nos mantém vivos? Sabemos que para a gente realizar as nossas funções, seja elas quais, diferentemente atividades, correr, dançar, nadar, falar, a gente precisa de energia. Porque se a gente não tiver energia, o que acontece com o nosso corpo? A gente cansa com mais facilidade, a gente fica fraquinho, desanimado. Então, a gente precisa de força, vitalidade para a gente fazer as nossas coisas. Pensar, estudar, né? Quando a nossa mãe fala: menino, menina, vai estudar. Mas para você estudar, você tem que fazer o quê? Se alimentar. Toma um café da manhã. Eu canso de falar para os meus alunos: gente, vocês tomaram o café da manhã? Porque às vezes tem aluno que, né, não toma café da manhã. Às vezes eu também não tenho vontade. Mas por quê, gente? Realmente, para o cérebro, ele precisa de energia para pensar, para raciocinar. É muito importante. Então, nós temos aí os produtores, os consumidores, decompositores, eles estão desempenhando diferentes papéis na cadeia alimentar. Só que a cadeia alimentar ela vai estar interligada, um dependendo do outro, e vocês já vão entender isso aí. Bom, vamos para o primeiro integrante da cadeia alimentar, se não o mais importante, né?
Bom, eles são seres vivos capazes de produzir o próprio alimento. A gente diz que eles são a base da cadeia alimentar. Tanto marinha quanto terrestre, o produtor, ele é a base. Então eles são chamados de autótrofos. Autótrofos são aqueles seres que produzem o próprio alimento. Então eles são chamados de fotossintetizantes. Mas por que fotossintetizantes? Foto vem de luz, de energia. Sintetizantes são que eles fabricam. Então eles fabricam o próprio alimento através do quê? Da energia solar. Então tá aí nesse esqueminha para vocês observarem. As plantas, que são os produtores, necessitam de energia solar, gás carbônico, água e sais minerais para liberar o oxigênio. Então, fazendo esse processo de fotossíntese, as plantas elas vão obter o próprio alimento. Então, elas absorvendo gás carbônico, absorvendo energia solar e água e sais minerais são essenciais para elas fabricarem o próprio alimento, porque nesse processo todo, elas vão liberar o oxigênio. E aí elas vão fabricar a glicose. A glicose é o que dá energia para elas, é como se fosse a comidinha delas. A gente não precisa de açúcar. A glicose, o açúcar ele tá em todos os alimentos que a gente come. Uns até tem mais açúcar e outros tem muito mais, tá? Então, só para vocês entenderem que as plantas, assim como a gente, elas necessitam de energia. E necessitando de energia, basicamente elas precisam de glicose, tá? E como elas são a base da cadeia alimentar, vocês vão entender o porquê que nós, seres humanos, dependemos dela, mesmo que seja indiretamente. Ah, professora, eu não como vegetal, eu como carne, eu como... Você não pode não estar dependendo diretamente dela, mas você, indiretamente, você se alimentando da carne, do que o boi se alimenta, né? Então, para pensar aí, ele não gosta de capim? Então, a gente, de certa forma, está se alimentando dos vegetais também. Tudo bem aqui? Bom, então, o próximo, os seres consumidores. Eles não produzem alimento, obtendo energia a partir de outros seres. Então, por exemplo, nós somos consumidores, tá? Já é o segundo nível da cadeia alimentar. Primeiro nível, as plantas. Segundo nível, os consumidores, tá? Então, eles podem ser primários, secundários, terciários e por aí vai. Então, os consumidores, eles são divididos em herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, coloquei umas imagens aí para vocês. Por exemplo, o leão, ele está desempenhando o papel de carnívoro, porque a sua dieta é basicamente a base de carne. Temos o herbívoro, o boi, como eu acabei de falar. Ele se alimenta basicamente de quê? De vegetais. Então, ele está desempenhando na cadeia alimentar o papel de herbívoro. Já os onívoros somos nós. Nós nos alimentamos de quê? De diversos tipos de alimento. Tanto carne quanto vegetais, legumes, que são provenientes da terra. E os seres decompositores? São seres vivos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Saprófagos, ciclo da matéria. Então, como assim? São seres vivos que eles se alimentam da matéria morta, ou seja, daquela matéria que está em decomposição, seja ela matéria vegetal, animal, por exemplo, galhos que caem das árvores, cascas de legumes, folhagens secas que caem. Então, ela vai se misturando ali na terra, se misturando, vai chegar um tempo que essa matéria morta, seja vegetal ou animal, até mesmo um animal morto, essa matéria toda, ela se misturando ali na terra, o que tem na terra? Decompositores, fungos e bactérias. Coloquei como fungos, mas as bactérias também são seres decompositores. Então, o que elas vão promover ali? A decomposição. E a gente vai ver, deixa eu ver se dá para mostrar. Não, vamos lá. Então, eu tenho aí para mostrar para vocês os seres decompositores. Deixa eu colocar uma canetinha. Aqui, ó. Decompositores. Tá como forma de... Ih, caramba, peraí. Tá como forma de fungo, né, cogumelo, mas os seres decompositores também, que auxiliam nessa decomposição, eles são microscópicos. Isso aí é só um desenho fantasia para vocês observarem. Então, percebam que todas as setinhas estão voltadas para ele, significa que
A seta, gravem uma coisa, a seta ela sempre indica para onde está indo o alimento, ou seja, quem é que está se alimentando aí, né, bastante ao mesmo tempo? Os fungos, eles estão se alimentando de todos esses seres. Lembra que eu falei que eles se alimentam de matéria vegetal, de matéria animal também? Então, todas essas setinhas estão indicando para onde está indo o alimento. Então, por exemplo, acompanhem aí o produtor lá em cima, a árvore, tá? O vegetal. Quem está se alimentando do vegetal? O consumidor primário. Temos aí um ratinho. A cobra está se alimentando de quem? Do ratinho. Olha só como é que tá a setinha. A setinha está indo para onde está indo o alimento. Está indicando para onde está indo o alimento. Vocês já vão entender mais à frente que eu vou explicar isso aí. Deu para entender então a questão dos fungos, né, da atuação dos seres decompositores na cadeia alimentar? Eles são importantíssimos, galera, para fazer a reciclagem da matéria orgânica. Gravem bem, porque esse é um conceito básico para vocês levarem aí para o resto da vida de vocês. Então, fazendo a reciclagem da matéria orgânica, eles vão estar devolvendo ao ambiente nutrientes. Além deles estarem se alimentando, eles vão fazer esse processo de transformação, devolvendo o nutriente para o meio ambiente. Então, quando nossa mãe, nosso pai diz: olha, vamos colocar cascas de legumes naquele vasinho de planta, misturar na terra, porque é nutriente para a planta. Sim, é nutriente, mas vai chegar um tempo, não é nutriente ali naquele momento, tem que curtir na terra, o vegetal. Vai chegar um dia que vocês não vão encontrar nada na terra. Ué, cadê aquela casca daquele vegetal que estava aqui? Justamente, decompositores transformaram aquelas cascas, ou seja, aquela matéria, em nutrientes para a planta, ou seja, devolveu para o meio ambiente, ou seja, para o solo, todos os nutrientes. Que quem vai reaproveitar esses nutrientes? A própria plantinha ali que você está plantando. Então, percebam que a cadeia alimentar, ela é o quê? Cíclica, tá? A matéria, ela vai se transformando, nada na matéria se perde, e sim, ela se transforma. Um animal que morreu hoje, tá lá na terra, vai chegar uma hora que ele vai virar adubo. Adubo não é nutriente para a terra? E quem é que vai se beneficiar desse adubo, dos minerais daquela terra? O próprio vegetal, a própria árvore também, né? Qualquer vegetal vai estar se beneficiando daquele nutriente que está no solo. Então, a gente tem aqui um esqueminha da cadeia alimentar, para vocês observarem. É uma cadeia alimentar marinha. Então, é uma sequência de organismos em que cada ser vivo serve de alimento para o outro, tá? Então, eu coloquei aí essa cadeia alimentar marinha: plantas de fundo, caramujos, lambaris, que são os peixezinhos menores, peixes maiores, aves da margem. Então, percebam quem é o produtor aí na história. Plantas de fundo. Vamos colocar aí as algas, né? As macroalgas. Elas estão desempenhando o papel de produtor porque elas realizam a fotossíntese e fabricam o próprio alimento. Lembrando que eu falei que as plantas são a base, né? Os vegetais são a base da cadeia alimentar. Nesse caso aí, as algas são a base da cadeia alimentar marinha. Ou seja, sem ela, toda a cadeia alimentar estaria comprometida, tá? Então, pensem nisso. Então, ela é o primeiro nível trófico. Quem é que está se alimentando das plantas de fundo? As algas. Quem é? Olha para onde a seta está indicando. Onde a seta indica significa para onde está indo o alimento. Então, os caramujos estão se alimentando das plantas de fundo. Nesse caso, ele está desempenhando o papel de quê? Consumidor primário. E depois, quem é que está se alimentando do caramujo? Os lambaris. A setinha está indo o quê? Indicando que o alimento do caramujo está indo para os lambaris. E quem está se alimentando dos lambaris? Os peixes maiores. E quem está se alimentando dos peixes maiores? As aves da margem. Aqui eu não coloquei os fungos, mas ele está aí subentendido nessa... Está escondidinho, eles são microscópicos também. Saibam que eles estão aí por toda a parte. Ok? Outra coisa importante. Pensem que há um fluxo de energia pela cadeia alimentar. Então, o fluxo de energia, ele vai sempre começar em maior quantidade no produtor. E aí, à medida que essa cadeia ela vai acontecendo,
o fluxo de energia ele vai diminuindo, a quantidade de energia vai diminuindo, concordam comigo? Se a planta de fundo é a base da cadeia alimentar, quem está lá no topo, quem está lá no final, concorda que ela vai ter menos quantidade de energia do que quem produziu a própria energia? Tá entendendo? Então, as plantas de fundo são elas que estão fazendo a fotossíntese. Lógico, logo, quem tem mais energia? Quem é que está absorvendo energia solar para fazer a fotossíntese? As plantas de fungo. Então, elas têm mais energia. Então, a cadeia alimentar ela vai seguir com maior energia e vai diminuindo ao longo da cadeia. Por isso que eu gosto de brincar com os meus alunos, quando eu falo dos vegetarianos. Os vegetarianos, eles não têm necessidade de comer carne, porque eles vão onde? Direto na fonte. Ah, professora, mas eles só comem mato, conseguem sobreviver? Não, eles não comem só mato. Por eles não comerem carne, o que eles fazem para suplementar a alimentação deles? Para suprir essa falta da carne, que a carne é proteína, mas os vegetais são proteínas. Então, de onde que eles tiram essa proteína? Da soja, das lentilhas, ervilhas, grão de bico. São proteínas que eles estão o quê? Fornece grande quantidade de energia. A gente chama são as leguminosas. Então o vegetariano ele vai suplementar a alimentação dele com as leguminosas, tá? Que tem muita quantidade de proteína. Mas tem como sim, né? As pessoas que falam, eu não aguento, não vou conseguir ser vegetariano. Consegue, é só ter força de vontade, tá? Bom, então eu coloquei aí depois para vocês analisarem os produtores, que são as plantas de fundo, caramujos, consumidor primário, lambaris, consumidor secundário, peixes maiores, consumidor terciário e as aves da margem, consumidor quaternário, tá? Tudo isso que eu já havia falado aqui para vocês. Coloquei exemplo de uma outra cadeia alimentar, para não ficar em uma só. Essa aqui é uma cadeia alimentar terrestre, onde a gente tem o produtor, coloquei bem aqui o capim, né? Deixa eu só colocar para vocês a canetinha. Aqui, ó. Começamos com o produtor. Ele está desempenhando o primeiro nível da cadeia alimentar. Então, tá bem explicadinho o sol, né? Eles absorvendo a energia solar para fabricar a própria energia, para fabricar o próprio alimento, fazendo a fotossíntese. E a seta está indicando que o alimento do produtor está indo para quem? Para esse grilinho aí, para esse... Também está aparecendo um gafanhoto, enfim. Então, ele está desempenhando o papel de consumidor primário. E o consumidor secundário? Se alimentando dele. Consumidor secundário é o sapo. E quem está se alimentando do sapo? Consumidor terciário. Quem é o consumidor terciário? A cobra. E quem é que está se alimentando da cobra? O gavião, né? O consumidor quaternário, que é o final aí. Então, digamos que o fim da linha, a gente diz que ele está no topo da cadeia alimentar, né? Então, o consumidor quaternário aí morreu, bateu as botas. E aí, o que aconteceu? Tá lá no solo, o que vai acontecer? Ele vai ficar lá para sempre? Não. Quem é que vai se alimentar dele? Porque ainda tem uns carinhas que adoram uma matéria morta. São os decompositores. Bactérias, fungos, eles vão reutilizar essa matéria para se alimentar e devolver para o solo. Eles vão devolver para quem? Para o produtor. Então, o produtor, obviamente, ele não absorve água e sais minerais do solo. Então, ele vai estar se reaproveitando de quem? Desse nutriente que os decompositores deixaram. Tudo bem? Então, pode ver que a cadeia alimentar, ela está acontecendo, ela não para. Um está se alimentando do outro, então o fluxo de energia ele vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Então, aqui, ó, a gente tem o consumidor primário. Deixa eu pagar aqui. O primeiro nível, que é o produtor. Aqui a gente tem segundo nível. Ixi, tô ruim mesmo, peraí. Uma volta tudo. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível e quinto nível, tá? Então, a gente tem esse fluxo do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, produtor, primeiro nível, consumidor primário, então eu coloco
1 de primário, consumidor secundário, ó, de consumidor secundário, consumidor terciário e por aí vai, tá bom? Vamos seguir. Bom, então coloquei uma outra cadeia alimentar rapidinho para vocês. Os decompositores, bem aqui abaixo, estão recebendo o alimento do sapo, do gafanhoto e da planta. Lembra que eu falei que eles utilizam da matéria vegetal e da matéria animal, tá? E, seguindo o fluxo, a gente tem a planta fazendo a fotossíntese, o gafanhoto se alimentando da planta, o sapo se alimentando do gafanhoto, os decompositores se alimentando do sapo, os decompositores se alimentando do gafanhoto e também das plantas, porque a planta, quando morre, o decompositor, ó, ele aproveita. Então, a teia alimentar é um conjunto de cadeias interligadas. A teia alimentar, gente, diferentemente da cadeia alimentar, a única diferença é que é o conjunto de várias cadeias alimentares unidas, praticamente. Percebam que a gente tem numa única teia 2 consumidores primários, 3 consumidores secundários e por aí em diante. A gente não precisa ficar medindo a quantidade, mas um mesmo nível, um mesmo integrante da cadeia alimentar, ele pode aparecer 2, 3 vezes, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí o fitoplâncton. Então, essa aqui é uma cadeia alimentar marinha. Deixa eu colocar aqui. Fitoplâncton. Fitoplâncton, o nome já diz, fitovegetal, é um microvegetal que é a base da cadeia alimentar marinha. Ele está absorvendo energia luminosa e fabricando o próprio alimento. Quem é que está se alimentando do fitoplâncton? O zooplâncton, ó, o zooplâncton, peixes menores, aí peixes maiores vão se alimentar. E a gente tem aqui também, ó, outro desempenhando o papel de consumidor primário, o camarãozinho. Então, percebam que eu já achei 2 consumidores primários. Vou achar 2 consumidores secundários. Por exemplo, o caranguejo verde, o robalo, tá? E por aí em diante. Tudo bem? Realmente é uma salada mista, a teia alimentar, tá ok? E ó, por que todas as setas estão indicando para os decompositores? Porque é eles que fazem a reciclagem da matéria morta, tudo bem? E por último, nós temos aqui, eu coloquei uma outra cadeia para vocês, né, coloridinha. O produtor está na bolinha verde, o consumidor primário na amarela. Tá vendo que nessa teia alimentar, ó, já achei 2 consumidores primários, ó. Tô sinalizando aqui com a minha bolinha rosa, tá vendo? São 2 consumidores primários. Tudo isso numa teia alimentar. Os 2 estão se alimentando ali do vegetal. E quem é o consumidor secundário? A gente tem a coruja, o sapo, né? Acho que é o tia-sangue, esse passarinho. Então, olha aqui quantos consumidores secundários. 1, 2, 3 consumidores secundários. E terciários, são quantos? 1. Nesse caso aqui, 1. Que a cobra, ela está se alimentando do passarinho e do sapo. E o quaternário? A gente tem quem? O gavião, essa ave aqui de rapina, que ele está ali no topo da cadeia alimentar. Tudo bem? Bom, gente, então é isso. Eu queria falar para vocês, eu não coloquei aqui na tela, mas peço que vocês anotem, dever de casa, tá ok? Vou pedir para que vocês anotem, não coloquei aqui na tela, mas anotem, vou passar para vocês. Bom, eu acabei de lembrar aqui que eu já havia passado o dever de casa para vocês e eu fiz a correção, coloquei lá no e-mail, aquele e-mail que a escola disponibilizou para vocês acessarem todo o material que a gente disponibilizasse para vocês. Então, eu já havia passado a atividade do livro, inclusive atividades extras para vocês irem treinando. E já coloquei o gabarito de tudo, tá bom? Então, esse capítulo já tem todas as atividades feitas, tranquilo? Atualizem caso vocês não tenham pego, tá bom? Bom, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!